Esse é o Panorama De Biase e tenho hoje como convidado um grande amigo e parceiro, Dr. Paulo Teixeira. Paulo, por favor, se apresente. Bom, primeiramente, obrigado pela presença, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês para tratar um tema tão importante como a reforma tributária, o contencioso em si. Sou Paulo Teixeira da Silva, sou sócio do escritório Parente Neto Teixeira, advogados. Escritório aí com 8, quase 10 anos de estrada. Sim, e o importante dessa conversa é que a gente vai tratar de um aspecto da reforma tributária que poucas pessoas estão falando, né, Paulo? Que é o que se espera da relação fisco-contribuinte mediante essa mudança toda que já está acontecendo com o sistema tributário brasileiro. E aí, Paulo, o que você enxerga assim como os pontos mais críticos da reforma, no qual você acha que poderá gerar mais discussões ou atritos entre contribuinte e fisco? Eu acho que uma parte importante, antes de tratar do conflito ou dos problemas propriamente dito, eu acho que tem que tratar do aspecto elogioso do trabalho que foi feito, da ideia, a intenção de simplificar o sistema, né? Então a ideia de você trazer para 2 tributos um pensamento que hoje nós tínhamos de PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, eu acho válido. Acho válido se tratar de 2 tributos com bases similares, então você facilita a mente do empresário, a forma dele definir estrategicamente a visão fiscal dele. Ao lado do outro que nós tínhamos aí, e teremos até 2032, 27 CMS, mais de 5 mil ISS, que são entes diferentes. E você tem uma ideia, isso é tão importante que o custo de cumprimento de obrigação acessória no Brasil é muito alto hoje em dia. Então a tendência é que esse custo diminua com menos obrigações acessórias, né, e com menos riscos de erros, né? Eu espero que, assim como a visão foi de reduzir tributos, complexidade, espero que as obrigações acessórias também sejam reduzidas, espero, né, porque muitas vezes a conta fica de gestão e prestação de informações ao contribuinte. E acho que também um lado importante é o acesso à legislação, né? Eu acho que você unificar um portal para ter um acesso à legislação de âmbito nacional, ao passo que nós temos dificuldade de acesso a algumas legislações municipais, eu acho que também isso é um grande passo até para nós advogados. Ainda que a gente vislumbra uma simplificação lá na frente, podemos esquecer que o ICMS vai continuar aí por um bom tempo, né? Mas a ideia é estabilizar um sistema que hoje tem sido muito criticado pela complexidade. Imagina, 27 legislações estaduais, mais de 5 mil municípios, né? Realmente uma mudança positiva desse aspecto, na questão da complexidade. Mas ainda assim, né, a gente vislumbra uma melhoria. Você acredita que vai haver um aumento ali, principalmente no começo, de discussões entre contribuinte e fisco? Eu acho que toda e qualquer mudança, um período de adaptação, você leva, né, problemas técnicos, dificuldade de compreensão, dificuldade de ajustes. Então eu acho que uma crítica tem que se fazer, a forma como você está se vendendo na mídia, a forma de pensamento de litígio zero, de que não haverá problemas no cumprimento das obrigações, quer tributárias, quer acessórias por parte de contribuintes. Eu acho que isso é uma inverdade, né? Eu acho que a gente vai ter problema sim de sistema, da questão do split payments, a gente vai ter problema da questão da recuperação dos créditos no prazo que será que está ventilado. Sim. A questão justamente de como vai funcionar o portal de unificação de informações de CBS e IBS. Então está se vendendo uma questão de que será quase que perfeita essa gestão, essa tecnologia, essa visão fiscal. Só que a gente sabe que até hoje a gente tem problemas simples dentro da própria Receita, a gente tem problema de disponibilidade na declaração de imposto de renda, tivemos problemas no âmbito da implantação da nota fiscal eletrônica, Sim, onde você tinha que emitir a nota fiscal física para acobertar uma determinada operação fiscal. Então, acho que todos esses pontos não estão sendo levados em conta como parâmetro para você levar em conta na hora de definir o contencioso da reforma fiscal, né? E toda virada de chave, né, é problema não só para o contribuinte, pela adaptação dos próprios fiscos, né? Será que a equipe do fiscal, seja federal, nível federal, estadual, municipal, estão preparadas para a mudança? Eu imagino que grande parte dos municípios sequer tenham dado início a essa adaptação. Muitos fiscos municipais sequer têm a estrutura de fiscalização, em função da receita não valer, em função do custo que se tem com esse tipo de fiscalização. Mas eu acho que uma questão que também vai ser muito ventilada é toda nova norma de incidência, ela é questionada.
A gente lembra a questão do PiscoFins, quando foi implantado, né? Vendia essa imagem de que não haveria redução de carga, não haveria aumento de carga fiscal, e a gente até hoje tem a briga com os créditos. Exatamente. Né? Até hoje não se sabe quais são os créditos passíveis. É um tributo legislado, são tributos legislados por jurisprudência hoje em dia, né? Estão muito instáveis. E na sua visão, Paulo, na questão do comitê gestor, você acha que ele ajuda essa centralização ou vai dificultar para o contribuinte essa relação dele com o ente federativo, com os entes estatais e municipais de fiscalização? O que me preocupa um pouco, eu acho que a questão o que nós temos hoje é o IVA Dual, né? É o que nós temos a CBS, o IBS, ponto final. Tentou se proteger o Pacto Federativo, a participação dos estados e dos municípios, eu até entendo isso. A questão desse superpoder do comitê gestor realmente me preocupa um pouco, né? A questão da harmonização, do entendimento. A gente sabe que a parte de fiscalização vai ficar pelos entes estaduais, municipais e também ao Distrito Federal, mas, assim, me preocupa um pouco essa possível divergência que a gente vai ter, assim, o descompasso entre a realidade dos municípios e dos estados e aquilo que o próprio comitê gestor vai entender como a interpretação adequada, correta, né? Vai tendência a tirar um pouco do poder dos estados, ou muito do poder dos estados, até na administração da questão financeira, de arrecadação e benefícios serem concedidos. E cai também na questão da esfera administrativa, né? Você pega os estados, por exemplo, né, o TIT, como é que vai ficar? Né, os municípios, a questão de fiscalização vai ser dividida em estados e municípios, mas litígios administrativos, por exemplo, vai ficar todo no comitê gestor enfraquecendo ou deixando de existir as esferas administrativas estaduais ou municipais, na sua visão? Eu acho que a gente vai ter uma transição paulatina, né, entre a destruturação do TIT, o exemplo, o TAT em Santa Catarina, o TAT em Goiás, e assim por diante, mas, assim, a ideia que se tem hoje no PLP 108, que é a questão do contencioso administrativo, né, do comitê gestor, é justamente a criação de um órgão administrativo de julgamento para tratar da IBS propriamente dita, né, mas uma questão preocupante é você ter em primeiras e segundas instâncias, somente em segunda instância, a participação dos representantes contribuintes, que é o que a gente tem hoje no CARF, sim, que vai continuar responsável pelo julgamento da CBS, ok? Mas na última instância de julgamento da IBS, a gente não vai ter participação dos contribuintes. Então, na verdade, é um retrocesso. Você tem, na última instância, que é a instância de uniformização de entendimento, só a presença de agentes do fisco, quer estaduais, quer municipais. Então, deixando de haver uma participação do contribuinte nesse momento de solução, né, de aí, lapidar. A tendência é ir correr para o judiciário. E aí você ter aí mais volumes de trabalhos ou decisões para o judiciário, que já é lento, né? Então, muitas vezes, por uma condição nessas empresas que não vamos adotar administrativo na esfera do IBS e vamos ali para o judiciário, né? Porque há enfraquecimento, então, da questão. Eu entendo que sim, muito embora você tenha um julgamento de segunda instância paritário com a presença do contribuinte, vamos supor o seguinte: se a gente tiver um julgamento baseado em prova, sim, isso não vai subir para a última instância, porque reexame de prova não é feito na última instância. Sim, vai ser na primeira. Então, assim, em tese, a gente não vai perder o administrativo, mas desvaloriza, né? Desvaloriza. Então, assim, a gente vai ter um aumento, sim, do número de processos por esse ponto. Eu acho que a gente vai ter um número de aumento de processos no judiciário, porque a gente vai ter uma vigência de 8 tributos sobre o consumo ao mesmo tempo. Sim. Pensando na época de transição e também no prazo decadencial de cobrar 5 anos. 5 anos Então, as empresas vão ter que lidar com contencioso passivo e até ativo, né? Tratando de outros tributos por muito tempo. Então, a gente vai ter um aumento, sim, de litigiosidade, mas tudo depende também do comportamento do próprio contribuinte, seja conservador, de esperar para ver o que ele vai fazer, ou agressivo, de entrar com a ação já para ter uma definição, né? A questão muito cultural, podemos dizer, né, Luciano? E você acha que o comportamento do fisco, como a gente conhece hoje, vai ajudar nesse processo? Qual é a sua visão em relação ao fisco contribuinte? Essa é a parte que eu tenho mais me decepcionado ultimamente, né? Então eu acho que, muito embora a gente tenha uma visão de que se é ventilado na mídia, em palestras, de que haverá uma cooperação, uma justiça fiscal, uma redução de litigiosidade, mas eu acho que, na verdade, a gente vê também no papel do fisco, claro, não generalizando, mas também, assim o contribuinte é questionado, né,
devedor contumaz, é sonegador, eu acho que a gente tem algumas posturas do fisco que realmente decepcionam, né, ao passo de que eles são oportunistas também em certos modelos, você não tem um comportamento deles tal como se esperava de um ente que deveria servir de exemplo, né? Que em países bem desenvolvidos existe uma possibilidade de negociação entre fisco e contribuinte, uma relação mais amistosa entre fisco e contribuinte. Então a gente percebe que o Brasil precisa avançar nessa relação, né? Não tratar o contribuinte exatamente como culpado, né? Ou como um sonegador de início, porque erros acontecem num sistema complexo como o nosso, né, Paulo? Eu acho que enquanto não mudar a cultura de pensamento e até de julgamento dos tribunais, a cultura de resistência por parte do contribuinte e do fisco de querer levar adiante uma causa que está sufragada à derrota. Eu acho que enquanto não mudar essa cultura de comportamento, pelas três partes do processo, o julgador, polo passivo e polo ativo, eu acho que a gente vai continuar com esse problema. Então é um problema de base, de premissa. E eu acho que isso está longe de ser resolvido. Eu quero agradecer a presença do Dr. Paulo Teixeira. Foi um prazer tê-lo conosco, um parceiro nosso de longa data, que, como vocês puderam ver, de largo conhecimento na área tributária, e deixar a porta aberta para você, para outras oportunidades, e sempre fomentando aqui a nossa parceria. Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição para uma nova oportunidade para discutir. Obrigado.